Então, agora pensando ainda nessas técnicas que, né, o autor pode criar o seu livro, enfim, o seu texto, a sua narrativa, né, na verdade, ele precisa ter 4 aspectos na hora de criar. E a gente precisa perceber esses quatro aspectos na hora de ler, na hora de perceber um texto literário, narrativa, né? Uma narrativa, enfim, uma história que está sendo contada, né? A gente colocou no arquivo para vocês verem. Eu, de novo, repito que seria importante se vocês acompanhassem, né? O primeiro aspecto importante é o narrador dessa história, né? Quem conta essa história, quem sabe do que está acontecendo. O narrador, ele pode ter 3 formas de aparecer em um texto, né? A primeira forma é o narrador personagem, né? Como o próprio nome já diz, ele participa da história. Além dele contar a história, ele participa. Normalmente, o foco narrativo dessa história vai acontecer em primeira pessoa, ou seja, o eu. Ele sempre vai falar em primeira pessoa. Aí aqui a gente trouxe um exemplo de Dom Casmurro, que não sei se todos, mas é provável que alguns de vocês conheçam. Dom Casmurro do Machado de Assis, escritor realista brasileiro. Inclusive, Dom Casmurro foi tema da UERJ em 2017, então é importante, né, a gente conhecer. E é óbvio que a gente vai comentar, né, quando a gente chegar em realismo. Só a primeira oração para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo, encontrei num trem da central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Ou seja, aqui a gente tem alguém em primeira pessoa contando a história, ou seja, é o narrador, ele tá contando algo, e além de estar contando, ele que viveu a história. Então, além de contar a história, ele é o personagem, né? É ele que estava vindo da central para o engenho novo e que encontrou um rapaz que ele já conhecia de vista, né? Mas também pode acontecer da gente ter um narrador observador, que também, como o próprio nome diz, ele observa a história. Ele tá de fora, ele não é o personagem, ele tá contando a história, mas ele não é personagem. E ele sabe tanto quanto o leitor, ele sabe tanto quanto a gente que está lendo. Então, normalmente, o foco narrativo vai estar em terceira pessoa. Ou seja, é ele, é ela, é eles, né? Nunca sou eu. E aqui também a gente trouxe outro exemplo do Machado de Assis, de Quincas Borba. É um outro romance, né, maravilhoso, do Machado de Assis. De novo, mais um exemplo. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Ou seja, era outra pessoa que estava alegre, né? O ex-professor. Ele que estava feliz, e ali ele estava contando, né, sobre essa felicidade desse homem, né? Não era ele que estava sentindo, não era o narrador que era um personagem que estava sentindo, era outra pessoa, ele estava contando sobre, enfim, a situação de outro personagem dessa história, né? E também existe o narrador onisciente. Ele conta a história de fora, só que ele tem conhecimento pleno de tudo, ele sabe de tudo que está acontecendo, né? Ele não sabe como nós, leitores, mas ele sabe de tudo que tá para acontecer, que aconteceu e que está acontecendo. E aí é que é diferente, porque o foco narrativo ele pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Ou seja, ele pode ser personagem, ele pode ser observador apenas, mas ele sabe de tudo o que está acontecendo. E aqui a gente trouxe um exemplo da Imitação da Rosa, da Clarice Lispector, que vai ser uma escritora modernista, importantíssima. A gente também vai ver Clarice. Vamos lá. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram, rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas.
Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, suas como nada até agora tinha sido. Ou seja, aqui está falando sobre a Laura. Aqui a gente está em terceira pessoa, não é a Laura que está falando, né? A gente está em terceira pessoa, é alguém que está contando essa história sobre a Laura, mas além de estar contando essa história sobre a Laura, está falando sobre os sentimentos da Laura, né? Algo que está interno, ou seja, esse narrador ele sabe de tudo o que está acontecendo, inclusive dos sentimentos da Laura. Então é diferente do narrador onisciente, porque ele não saberia o que a Laura estava sentindo. Não é o narrador personagem, porque ele não é a Laura. Então ele é uma pessoa que está suspensa, mas que ele sabe de tudo o que está acontecendo, inclusive dos sentimentos da Laura. Mas além de pensar essa lógica do narrador, a gente tem a tipologia do discurso, que é como essa história é contada, né? Não pensando no foco do narrador, mas em como essa história é contada. Por exemplo, como que o escritor escreve, né? Esse tipo de narração. No discurso direto, a gente vai ter a representação das falas sem influência do narrador, ou seja, o escritor ele vai escrever exatamente o que o personagem disse. E para isso ele normalmente utiliza travessões, utiliza aspas, né? Ele vai utilizar algum aspecto que faça a gente perceber que é literalmente o personagem que está dizendo aquilo. O narrador ele está ali só escrevendo literalmente o que o personagem disse. E aqui a gente trouxe um exemplo da Cidade As Serras, do Eçá de Queiroz, que não é brasileiro, é um escritor realista também, mas português. E também foi referência assim, para infinitos escritores no Brasil. Ali a gente vai ter uma travessão e alguém falando com o Jacinto, ó. Há 3 anos que não te vejo, Jacinto. Como tem sido possível neste Paris que é uma aldeia e que tu atravancas? Ou seja, é alguém que está conversando com o Jacinto e a gente vê exatamente o que essa pessoa disse. Diferente do discurso indireto, que aqui o narrador ele é o intermédio por onde as falas passam, né? Não está ali dizendo explícito aonde aquele personagem disse. Não. Ali a gente tem o narrador como intermédio da mensagem, né? Aqui a gente trouxe como exemplo Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que foi um poeta, principalmente poeta, importantíssimo alemão do século XX, né? Indaga-me se seus versos são bons. Pergunta a mim, depois de ter perguntado a várias pessoas. Manda-os para revistas, compara-os a outros versos e alarma-se quando certos jornais repelem os seus ensaios poéticos. Como o nome diz do livro, né, Cartas a um Jovem Poeta. Então, é um jovem poeta que mandava cartas, né, para o Rilke, pedindo opinião dele sobre os seus versos. E aqui a gente está vendo que o Rilke está contando pra gente que esse poeta antes perguntou para ele se os versos dele eram bons, perguntou a ele, depois de perguntar para várias pessoas, né, mandou para revistas, para vários lugares, e esse menino, né, contou isso pro Rilke, mas o Rilke não bota as falas, né, não bota pra gente a carta do menino, ele fala pra gente o que o menino disse. Então ali a gente tem um discurso indireto, a fala de um outro personagem que passa pela fala do Rilke, né? E por último a gente tem o discurso indireto, livre, que o narrador ele passa de um discurso indireto, como esse que a gente acabou de ver, para um discurso livre, para um discurso direto, sem avisar a gente. Ou seja, ele fala sobre a fala de um personagem, né, um discurso indireto, ele fala sobre a fala de um personagem, um narrador, mas ele bota a fala do personagem, mas não avisa a gente que ele botou a fala desse personagem, né? Aqui a gente tem um exemplo do Graciliano Ramos, em Vidas Secas, que é basicamente assim: seu Tomé da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice de um homem ser remediado e ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele, né? Então ali a gente tem um homem, o seu Tomé, que ele não sabia mandar nos outros, ele pedia. Então, na verdade, o seu Tomé, ele pediu alguma coisa
E além do narrador contar pra gente o que ele pediu, ele também opina sobre o pedido, né, do seu Tomé. Então tá ali, vocês vão ver em 2 pontos, né, o pedia. Então esses 2 pontos, o Graciliano faz isso direto. Ele não bota a fala do personagem, ele bota uns 2 pontos, ele não bota travessão, ele não bota aspas, mas a fala do personagem tá ali, entendeu? Ela tá ali, clara, mas ele não avisa a gente, né, que ele botou. Com o tempo vocês vão percebendo com mais facilidade esses discursos que realmente são difíceis de perceber.